Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do NeuroAU. Eu sou a Andréa de Paiva e a gente está começando mais um 3 Perguntas Para. Dessa vez a gente vai receber aqui a arquiteta e urbanista Miriam Runge, que, assim como eu, é apaixonada pela neuroarquitetura e vem se envolvendo com esse tema já há muitos anos. A gente bateu um papo bem legal sobre neurobusiness, neuroarquitetura e gestão de escritórios, um tema que a gente ainda não tinha falado aqui no canal e eu acho que vai trazer aí vários insights interessantes para vocês. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui embaixo e começa a seguir a gente para saber mais sobre neuroarquitetura. Vamos agora ao nosso bate-papo e eu espero que vocês gostem. Olá, Miriam, bem-vinda. Estou muito feliz, já acabei de falar isso, mas vou repetir, estou muito feliz que você está participando aqui com a gente. Finalmente, a gente tentou várias vezes e agora a gente conseguiu fazer dar certo as agendas. Então, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, André. Eu que agradeço. Nossa, é uma honra para mim estar aqui hoje contigo. Sim, vai ser muito legal esse bate-papo. E antes da gente começar aí com as minhas 3 perguntas para você, eu gostaria de pedir para você se apresentar um pouquinho só para o pessoal te conhecer melhor. Então, André, obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando contigo e trazendo um pouquinho desse conhecimento que a gente adora e somos apaixonadas, né? Eu sou arquiteta e urbanista, sou formada aí há quase 30 anos, né? Já passam 25 anos de carreira já, onde eu atuei exclusivamente na área da arquitetura, obras, reformas, enfim. Quando eu tinha 10 anos de formada, eu me inscrevi num curso de pós-graduação em design de mobiliário, e ao final desse curso, de acordo com a minha vida, com as coisas que estavam acontecendo, eu me dei conta que eu precisava muito aprender sobre gestão. Porque a arquitetura, nós trazemos um conhecimento super técnico, como projetar, como apresentar um projeto, como fazer cotas, como levantar vistas, é tudo muito técnico. E eu, como gestora do meu próprio escritório, naquela época eu já tinha o meu escritório, né? Já trabalhava sozinha, já tinha o meu nome no mercado, já tinha inclusive feito algumas edições de Casa Cor aqui em Porto Alegre, e eu me dei conta que eu precisava estudar gestão. E aí comecei a procurar, 2003, volta bastante tempo para trás, não tinha muita coisa online de gestão, a gente praticamente não tinha esse mundo online, onde a gente procura alguma coisa, a gente encontra. Eu resolvi estudar e criei em Porto Alegre, então, alguns anos mais tarde, o primeiro curso de gestão de escritório de arquitetura. E isso deu um norte na minha carreira de arquiteta, de sempre pautar na questão de ter métodos, de ter organização, de buscar um resultado diferenciado. Então, eu nunca pautei somente na estética o meu trabalho. Eu sempre queria que aquilo fosse inaugurado no dia, a gente sempre se colocava umas metas possíveis, né? Vamos terminar 5 dias antes do prazo e a gente aplicava gestão e gerenciamento em tudo que a gente podia. E a vida foi passando, meu escritório foi andando, até que um dia eu estou na Revestir, quem já viu alguma palestra, alguma live minha sabe sobre isso, eu estou na Revestir, num stand lá de materiais, conversando e contando para uma pessoa que eu dou aula, minha carreira foi assim, Casa Cor, entrei em aulas de pós-graduação, comecei a ir, através da gestão, ser convidada para palestras e tal. E aí eu falo dessa minha carreira para esse rapaz e ele olha para mim e diz assim, nossa, você é professora, então viaja o país inteiro, você deve saber a resposta para uma pergunta que eu venho me fazendo, que eu estou fazendo um mestrado na área de neurociência. E aquilo me chamou muita atenção. E aí ele me olhou e disse assim, por que as pessoas escolhem o que elas escolhem? Por que elas tomam determinadas decisões e fazem as escolhas que elas fazem? Por que o teu cliente escolhe este produto madeirado mais claro e não aquele, por exemplo, que é um lançamento? E aquilo me arrebatou e me pegou e me deu um susto, sabe? Porque eu não tinha aquela resposta. E a gente ficou ali conversando muito tempo, e aí nós, assim, trocando, ele era de Cuiabá, morava em Cuiabá na época, a terra natal dele é São Paulo, mas ele atuava em Cuiabá, e aí quando eu fui para Cuiabá ministrar aula lá, a gente se encontrou, e aí eu caí, então, no mundo da neurociência aplicada e da neuroarquitetura. Entrei num MBA a partir de indicação dele, comecei a estudar, a ler livros e tal, e entrei num MBA sobre neurobusiness, né? Que era, naquela época, a gente não tinha nenhum curso sobre neuroarquitetura mesmo, e hoje eu vou te confessar que quando eu estava na primeira aula, eu entrei assim na internet e achei
os teus posts, as tuas escritas, os teus textos. Então, com muito orgulho, eu digo assim, quando eu trilhei o primeiro degrau dessa escada, a Andréia já estava lá em cima, abanando, dizendo assim, venham, venham, venham. E eu me apaixonei pelo resultado, sabe? Eu vi, assim, que depois de 25 anos de carreira, eu encontrei um resultado, eu encontrei um propósito diferente na arquitetura. Eu encontrei algo que eu sempre tinha buscado. Então, a minha carreira foi para continuar na pós-graduação, onde eu já estava, né? Entrar na neuroarquitetura, continuar com esse caminho de uma forma completamente diferente, que eu acho que é o que me fez estar aqui hoje, dividindo esse bate-papo contigo. Ah, legal. E acho que assim, a gente tem várias coisas em comum, né? Uma delas, além da primeira, né? A paixão pela neuroarquitetura, lógico, mas uma outra é esse nosso início de jornada pela neuroarquitetura, começando pelo neurobusiness, porque eu também nunca tinha ouvido falar de neuroarquitetura, e quando eu comecei a ir atrás disso, eu nunca tinha ouvido falar desse assunto. E aí foi na FGV, trabalhando na FGV, assistindo uma aula sobre neurobusiness, que eu ouvi falar pela primeira vez sobre esse assunto, né, neuroeconomia, neuromarketing. Inclusive, a gente tem um vídeo do Três Perguntas Para, que a gente recebeu aqui o Robson Gonçalves, que é economista da GV, e falou de neuroeconomia. E foi aí que eu me perguntei, puxa, será que tem esses estudos, né, de neurociência para arquitetura, para investigar tomada de decisão, emoção, enfim, como o espaço pode influenciar todas essas coisas, memória, comportamento, etc. E é legal que a gente tenha esse mesmo percurso aí, pelo menos esse início aí da nossa jornada foi muito parecido. E já que a gente está falando de neurobusiness e tal, deixa eu já fazer minha primeira pergunta para você, porque eu imagino que muita gente está chegando aqui e ainda não já ouviu falar de neuroarquitetura, mas talvez não tenha ouvido falar de neurobusiness. Então, a minha primeira pergunta é: o que são neurobusiness e neuromarketing e como essas duas áreas se relacionam com a neuroarquitetura? Então, a neurociência aplicada é um grande guarda-chuva. Eu sempre gosto de explicar sobre essa ótica, né? É um grande guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva existe outro guarda-chuva que é o do neurobusiness. Quando a gente fala em neurobusiness, seria o quê? Os estudos da neurociência aplicada nesse grande guarda-chuva que a gente busca, né? Que está aí a biologia, a medicina e a neurociência produzindo conteúdo de como funcionamos para alavancar resultados em negócios. E aí, desses negócios, entra o neurobusiness como outro guarda-chuva que abriga o neuromarketing, a neuroeconomia, a neuroarquitetura. Então, em qualquer momento que eu puder alavancar algum negócio que não seja a nossa saúde, eu já estou no guarda-chuva do neurobusiness. E a neuroarquitetura, o neuromarketing, eu concordo contigo, quando a gente começou lá atrás, a tua trajetória é um pouquinho antes da minha, não existia nada sobre neuroarquitetura, mas existia muito sobre neuromarketing. Né? Por quê? Porque o marketing começou a olhar a nossa tomada de decisão buscando alavancar resultados. Então, o marketing sempre quis um projeto de uma loja que venda muito, porque sucesso para o marketing é uma loja que venda muito. Sucesso para a arquitetura é uma loja incrível que proporcione uma experiência muito agradável. Então, hoje, a neuroarquitetura vem juntando com o business e o marketing para proporcionar toda essa experiência, né? Então, no momento que eu me aproprio desses conhecimentos de como fazer negócios melhores e como as pessoas tomam decisões, efetivamente tomam decisões, porque nós achamos que somos muito racionais, e quando a gente vai entender a neurociência aplicada, nos diz assim, não, existem vários estudos que dizem que nós não somos tão racionais quanto pensamos que somos, né? Muitas publicações aí a respeito disso. Então, a gente traz tudo isso, um grande guarda-chuva neurobusiness, onde o marketing, a economia, até a própria psicologia, né, para alavancar resultados, e aí entra também a arquitetura. A ideia é entender melhor como decidimos, para que a gente possa conduzir melhor até os processos de projeto. Sim, e até uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né, e uma dica aqui para o pessoal que segue o canal, quando a gente quer saber mais de neuroarquitetura, muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar material, mas assim, ajuda muito a gente a aprender quando a gente vai atrás
de material sobre neurobusiness, neuroliderança, neuromarketing, neuroeconomia. Não é necessariamente, né? Não necessariamente vai ser diretamente conectado à arquitetura, mas a gente consegue tirar muito aprendizado daquilo sobre como o cérebro funciona, como nós tomamos decisão, essa irracionalidade dos processos de tomada de decisão, e a gente traz esse conhecimento para a arquitetura. Então, a gente sempre aprende muito com isso. É uma dica, assim, mesmo hoje que a gente encontra já muito mais coisa de arquitetura, ainda assim, eu sempre recomendo dar uma olhada, porque são outras formas de entender o mesmo assunto e a gente sempre pode tirar lições positivas. E um cuidado também que eu falo para as pessoas terem, como essas áreas são um pouco mais, foram disseminadas um pouco antes da neuroarquitetura, eu não diria nem que são mais antigas, porque tem estudos de neuroarquitetura que eu cito que são da década de 60, né? Mas elas foram disseminadas antes. E um cuidado que a gente tem que ter ao procurar conteúdo sobre isso é que quanto mais disseminado uma área é, mais gente está falando sobre isso e tem gente com menos experiência também falando do assunto. Então, a gente tem que, assim, fazer uma seleção do material, não é tudo que a gente encontra, nem de neuroarquitetura, nem de neuromarketing, neuroeconomia, neurobusiness, que, assim, é para a gente confiar e achar que está certo. Então, tem muita crítica a essas áreas, assim como a neuroarquitetura também já tem, exatamente por conta de um conteúdo que foi produzido por pessoas que não estudaram tanto o assunto e acabam passando a informação até errada, pode ser, mas muitas vezes é só de uma forma tão simples que acaba gerando um entendimento enviesado. Não é que está falso, mas é que está simples demais para um assunto que é extremamente complexo. Né? Muito complexo, perfeito, André. Eu vou complementar que eu lembro de uma neurocientista bem famosa no nosso país falando sobre isso. Ela dizia assim, o pessoal pede para eu explicar em 1 minuto, num vídeo do Instagram, um assunto. Ele pode parecer simples, mas ele é extremamente complexo. E tudo isso que a Andrea colocou aqui, na verdade, se resume a uma coisa só, o comportamento humano. Então, todas essas áreas, tanto o neurobusiness quanto o neuromarketing, a neuroeconomia, eles estão pautados no conhecimento profundo do comportamento humano. Como reagimos a todos os estímulos que nós recebemos. E aí, claro, que algumas pessoas vão achar que é muito simples, faz isso que acontece aquilo, e não é bem assim. A neurociência trabalha com padrões, com a grande maioria das pessoas pode acontecer este comportamento, mas vão influenciar as nossas crenças, as nossas memórias, tudo isso vai influenciar muito a nossa tomada de decisão aqui, né? Sim, exatamente. São muitos fatores. O ambiente físico é um fator, as nossas experiências passadas, outro fator, nossa genética, enfim, muitas coisas para a gente considerar, por isso é tão complexo, né? Perfeito. Vou para a minha segunda pergunta, então. Até já deu para sentir um pouquinho, mas acho que vale a pena a gente explorar mais essa segunda pergunta. Por que esses assuntos são tão importantes, né? Qual a relevância de tudo isso para, enfim, para diferentes tipos de profissionais aí, segundo a sua forma de entender tudo isso? Na verdade, Andréa, tu vai concordar comigo, tudo é tomada de decisão. Eu sempre digo assim, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? E, inclusive, enquanto a gente está dormindo, o nosso cérebro continua tomando decisões, a nossa revelia, né? Então, tudo é tomada de decisão. Quando a gente entende a motivação e os porquês das nossas tomadas de decisão, e aí eu volto para o comportamento humano, tudo que influencia a tomada de decisão, por exemplo, uma crença de alguém, a memória de alguma coisa, um desejo profundo que eu nem bem sei qual é, né? Tudo aquilo que eu quero para a minha vida, o que eu desejo da minha carreira ou da minha vida pessoal, os lugares que eu quero visitar ou que eu quero conquistar, tudo isso passa antes por tomadas de decisão, muitas delas conscientes. Nós vamos marcar de conversar tal dia, às 16 horas, né? E muitas outras completamente inconscientes que a gente tem aí, vai tomando ao longo de um dia sem perceber. No momento que eu entendo um pouco mais sobre isso, eu entro numa outra seara da arquitetura que não vai ser só apresentar para o cliente um projeto bonito esteticamente, correto tecnicamente, enfim, eu vou entrar nos porquês das tomadas de decisões deste cliente.
Por que que um casal, às vezes, está brigando no construir a casa própria? Claro que eu não tenho o conhecimento para atuar como psicóloga, né? Então, é bem esse cuidado que a Andrea disse, a gente tem que tomar cuidado com tudo que acontece. Ah, eu vou dizer isso, vai acontecer aquilo. Não, eu não tenho esse conhecimento para atuar, e está a psicologia, né, para resolver o problema, mas eu vou identificar ele com mais facilidade. Por que que alguma pessoa comprou um andar em um determinado condomínio? Ou por que que a família inteira comprou num determinado resort de férias aquele apartamento? Né? Quais são as verdadeiras motivações? Observar mais as pessoas, olhar mais os porquês de cada uma, né? E aí a gente começa a trazer um outro conhecimento, porque muita gente fala da empatia, a empatia é realmente a gente conseguir entender por que é que as pessoas estão fazendo as escolhas que elas fazem. Então, quando um cliente desmarca uma reunião com a gente, efetivamente ele estava atrasado ou ele não queria entregar a resposta daquela reunião, ou, né? Ou tinha alguma coisa incomodando ele. Então, esse conhecimento, ele abre um campo na tomada de decisão. Tá, mas e arquitetura, espaço, ambiente? Desde o momento que o cliente olha para um arquiteto, ou que ele decide construir uma casa, ou que ele decide comprar um apartamento e reformar, é tomada de decisão. Então, se a gente conhece melhor esses processos, inclusive dentro da gente, né? Porque neurociência aplicada, ela faz a gente olhar para a gente também, a gente fala lá o cliente, nós somos clientes muitas vezes. Então, desde o momento que a gente começa a olhar os porquês desse cliente, a gente entende melhor as tomadas de decisão dele. E aí começa tudo a fazer mais sentido de que cada projeto efetivamente vai ser um projeto. A personalização não acontece mais somente naquele ambiente e naquele programa de necessidades, e sim no olhar para aquele cliente ou para aquela empresa, né, que também vai ter os seus objetivos e os seus porquês específicos de acontecer. Sim, é muito legal isso que você falou a gente está o tempo todo tomando decisão sem a gente perceber, né? A gente foca muito naquelas decisões que são importantes, a grande decisão, ou tipo, marcar uma reunião, que aí é uma decisão que a gente tem um maior controle racional, mas assim, o fato de eu ajeitar meu cabelo aqui, o fato de eu escolher, as palavras que eu estou escolhendo para falar aqui com você são pequenas decisões e decisões que estão acontecendo automaticamente, até que às vezes eu gaguejo, porque eu falo, não, deixa eu voltar atrás e falar a frase diferente, e são decisões que estão sendo tomadas, estão sendo influenciadas por essa série de fatores, como o ambiente físico e como vários outros elementos. E a neurociência aplicada a qualquer área, como você falou, né, ajuda a gente a entender de uma maneira muito mais completa tudo isso, né? As nossas emoções, como o cansaço, a fome, as nossas memórias já armazenadas, a nossa cultura compartilhada, tudo isso o tempo todo atuando como filtros para as nossas percepções e, consequentemente, se eu estou percebendo um mundo diferente, eu vou me decidir de uma maneira diferente. Se eu olho um ambiente, acho ele mais assustador, talvez eu escolha não ficar nele. Se eu acho ele mais, se eu percebo ele como mais bonito, como mais convidativo, mais alegre, eu decido, enfim, passar mais tempo nele e por aí vai. E, de novo, são decisões que a gente não necessariamente para pensar, mas que acontecem automaticamente. Né? A gente tem um piloto Exatamente, automático. muitas vezes inconsciente, né? Sim. Exatamente, muitas vezes inconsciente. A pessoa está incomodada com alguma coisa, às vezes numa reunião, ela nem sabe o que que é, pode ser a temperatura do ar-condicionado, ou ela está com fome. Então, isso tudo vai influenciar ao longo de um projeto, de uma condução de um projeto. Né? Perfeito, ótimo. E eu gostei que você falou também sobre esse entendimento ajuda a gente a entender o cliente, a entender o usuário do espaço e a gente a se entender melhor também. Né? A gente fala metacognição, é você pensar sobre você pensando. E quando a gente entende melhor como as emoções influenciam tomada de decisão, quando a gente deixa de se achar tão no controle assim, a gente começa a perceber algumas coisas do tipo aquele velho, né, assim, conta até 10 antes de tomar uma decisão. Isso Perfeito. a gente consegue explicar essas coisas através da neurociência, porque a emoção ela é muito mais rápida, né? A reação com base na emoção é muito mais rápida e automática e inconsciente
do que uma decisão mais racional, mais pensada. Então, se eu não conto até 10, eu não dou tanto tempo da minha consciência chegar e, de repente, eu falo um negócio, falo, ai, meu Deus, Perfeito. por que eu falei isso? Por que eu fui... Aquela tradicional frase que o povo adora, né? Respira, inspira. Por quê? Porque no momento que a gente respira, a gente está também se oxigenando. E Sim. tem um mundo de conexões acontecendo. Quantas vezes a gente não se dá conta que no meio de um momento de emoção negativa, raiva ou nervosismo, a gente para de respirar, né? E Sim. aí, claro que nada vai funcionar direitinho e a gente vai tender a... Então, assim, é um mundo fascinante a gente entender um pouco mais sobre o nosso comportamento e de que forma que a gente reaciona para tudo isso, né? Principalmente respirando, né, Andréa? Recebendo e sentindo essas emoções aí que você também colocou. Sim. E aí eu vou então para a minha pergunta, a terceira pergunta para você, já que a gente entendeu a importância de tudo isso, como a gente consegue aplicar, né, neurobusiness, neuromarketing na gestão dos nossos escritórios? André, assim, ó, muita gente questiona até a neuroarquitetura, né? Porque hoje em dia, o que acontece? Eu sempre digo assim, arquitetura sensorial e neuroarquitetura, né? Então, a maioria dos escritórios de arquitetura ainda não tem acesso hoje a fazer testes com seus clientes, né? A colocar... Nós não podemos hoje, a gente até brincou outro dia em aula também, né? O cliente voltou, depois de 10 anos eu vou reatender ele para fazer, por exemplo, o quarto do bebê. Vamos colocar o bebê na ressonância magnética para... né? Hoje ainda não é possível, isso é um caminho que está começando, né? E é passos de bebê mesmo, como a gente citou, é um conteúdo que está sendo construído. É tudo muito novo quando a gente olha para a neurociência e vê a quantidade de tempo que estamos aqui. Então, saindo um pouco da aplicação em projetos, da gente olhar para os ambientes e entender o que na grande maioria das pessoas, aquele pé direito alto ou pé direito baixo, ou aquele corredor estreito, sem graça nenhuma, contra aquele corredor incrível, com vistas para o exterior, vão causar, né? O que esses estímulos externos vão causar? A gente também pode trazer esses conhecimentos do neurobusiness e do neuromarketing para a atuação dentro do nosso escritório. Porque daí a gente monta diferente uma reunião, a gente monta diferente um briefing. E eu fico me perguntando hoje, olhando para trás, pensando como é que eu pautei um briefing em perguntas para os meus clientes durante 20 anos. Porque quando a gente está saindo, vamos fazer um exemplo aqui divertido, quando a gente está saindo de uma loja, né, e tem aqueles 3 botõezinhos, vermelho, verde, amarelo. Se a gente teve uma experiência normal naquela loja, a gente vai apertar o verde, tá tudo bem. E quer ir embora, porque se eu apertar o vermelho, alguma coisa não deu certo. Se eu apertar o vermelho, a moça vai me perguntar: por que você apertou o vermelho? Você quer fazer alguma queixa? A gente quer melhorar? E eu estou com pressa. Onde é que eu quero chegar? A gente engana, né? A gente vai enganar aquela estatística ali no momento que eu tenho a chance de pensar um pouquinho e responder. Então, quando eu pergunto para o cliente, você gostaria de ter uma adega, alguma coisa assim? Ele vai me dizer, claro que eu gostaria. No início, ele quer todas as coisas do mundo, mas ele efetivamente nem sabe direito o quanto ele quer, o quanto ele vai poder bancar, porque simplesmente nós não sabemos nada do dia de amanhã. E essa insegurança do cliente, ela é uma insegurança que a gente entende quando a gente estuda a nossa ancestralidade. Porque o homem das cavernas acordava de manhã e não sabia se ia anoitecer. Hoje a gente tem a vã ilusão de programar um jantar para a semana que vem, de programar uma viagem para daqui a um ano, e a gente não sabe nada do dia de amanhã. Então, esse cliente, ele é indeciso, ele não sabe efetivamente. Como é que a gente consegue extrair dele as informações? Né? Como é que a gente usa todo esse conhecimento para tentar extrair dele informações mais assertivas, fazer uma reunião mais assertiva, elaborar um briefing mais assertivo, porque muita gente confunde programa de necessidades com briefing, certo? O programa de necessidades é uma coisa, briefing é outra, e o briefing ele precisa ser entendido lá no início. Como é que o cliente
senta para negociar com a gente preço, que eu vejo que na área da arquitetura, normalmente todo mundo foge, as pessoas disparam por WhatsApp a proposta e a proposta que se vire sozinha, né? Como é que a gente elabora uma proposta mais assertiva para que esse cliente efetivamente perceba o nosso valor e não apenas o preço do serviço? Porque preço, como é que eu comparo isso? Então, a gente pode pegar todos esses conhecimentos que vêm vindo aí sobre comportamento humano e tentar aplicar isso dentro da gestão do nosso escritório em inúmeros processos dentro de um projeto, desde o fechamento da proposta até a entrega final, né? É claro que cada pessoa, como a gente já muito bem pontuou aqui, cada pessoa vai reagir de acordo com as suas memórias, né? Então, ela vai trazer, por exemplo, a memória da infância dela ou de alguma coisa que não deu certo. E eu sempre digo, se a pessoa contratou um arquiteto ou foi num médico para fazer alguma coisa e aquilo foi uma experiência negativa, ela vai carregar essa memória, ela não vem zerada para o meu escritório. Então, eu tenho que entender que, às vezes, as pessoas vêm com cargas de experiências negativas e eu preciso, antes de ser contratada, ainda reverter essa ideia a respeito da arquitetura, né? Do quanto a arquitetura ela é importante, tanto no quesito saúde, quanto no quesito economia da construção, organização desses processos. Então, eu não consigo mais ficar sem, né? Eu fico pensando assim, que bom que eu tivesse tido todo esse conhecimento, como alguns estão tendo acesso hoje, com 1 ou 2 anos de formado, porque aí consegue começar a aplicar isso tudo no seu escritório e se alavancar, sempre, eu digo assim, buscando resultados melhores. Nós estamos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos há 10, 15 anos em arquitetura, só que de uma forma melhor, né? Com resultados mais assertivos. Sim. Não, incrível isso que você falou. E eu fiquei pensando aqui que muitas vezes a comunicação com o cliente, né, pensando em todo esse relacionamento com o cliente, esse processo de comunicação, se a gente souber um pouco mais de como o cérebro entende as mensagens e de como a gente consegue captar a atenção ou ativar determinadas emoções através de elementos, por exemplo, que ativem memórias afetivas, tudo isso ajuda a gente muito na comunicação. E eu falo isso para os meus alunos também, porque às vezes a gente entende super de neuroarquitetura, não, entendo como o ambiente afeta os usuários, agora eu entendo também como aplicar isso e criar espaços melhores, mas se eu não sei comunicar com o meu cliente, né, apresentar essas ideias e mostrar os porquês, você falou, né, os porquês, esse cliente, de repente, vai virar e falar, não, achei isso fraco. E se a gente não souber defender, a gente sabe aplicar a neuroarquitetura e ela não vai ser aplicada, porque ele vai falar, eu não quero isso, quero de outro jeito, e aí a gente tem que, né, apagar lá o que a gente fez e transformar completamente. Então, neurobusiness para gestão e para comunicação ajuda muito. A neuroarquitetura sozinha, muitas vezes a gente sabe criar espaços incríveis, mas se não tiver o cliente que vai bancar o projeto, o que Era o que eu ia dizer. Exatamente, antes de ter um espaço incrível a ser criado, existe um cliente. Tá, mas aí vai ter gente que vai dizer assim, tá, mas eu trabalho dentro de um escritório de arquitetura onde eu não lido diretamente com o cliente, mas você lida diretamente com as outras pessoas, você vai fazer uma proposta para esse cliente, vai trabalhar nisso. Então, eu diria assim que o guarda-chuva do neurobusiness, ele ajuda a gente a entender essa tomada de decisão e é muito aplicável no nosso escritório durante todos os processos de projeto, né? No momento que a gente consegue essa comunicação assertiva que você colocou, nossa, os processos melhoram, a gente entende por que às vezes o cliente diz não para alguma ideia nossa de projeto e, por incrível que pareça, aquele artista que eu sempre falo na gestão, existe um artista dentro da gente. No momento que a gente vai criar o projeto e atender o cliente, entra esse artista para fazer a criação. Mas no momento que a gente está elaborando a técnica, fazendo um cronograma, fechando uma proposta, existe um empreendedor empresário. Então, essas duas figuras, elas precisam conversar. E hoje, se a gente for olhar o nosso mercado, a grande maioria dos arquitetos, designers e até engenheiros que se formam, eles estão indo abrir o seu próprio negócio. E atuar por conta própria em pequenos escritórios espalhados por aí.
né? Cidades que às vezes não comportam ou não tem uma construtora, como é que a pessoa vai atuar? Ela atua por conta própria, construindo o seu próprio negócio ali. Então, ajuda muito a gente entender como as pessoas funcionam. E isso vai ajudar não só no projeto, mas em todas as outras coisas. Conduzir um orçamento de uma forma correta, conduzir um fechamento, conduzir uma reunião. Nossa, é um conhecimento assim que ainda bem, não para. Sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender por aí a fazer as coisas de uma forma melhor e mais assertiva, né? Porque o mercado ele é muito competitivo hoje em dia. Então, só saber fazer ambientes não vai me ajudar mais a ter aquele diferencial que eu quero. Criatividade foi um diferencial, né? Eu sempre digo, pontualidade, criatividade, honestidade eram diferenciais na época das nossas avós. Hoje a gente precisa saber muito mais mesmo como a gente deles funciona. E muito mais, né? Assim, cada e vez mais a gente mais. vai empilhando mais coisinhas aí. Eles são conhecimentos de, né, são de base, assim como um arquiteto, ele precisa saber de programação, mas não adianta eu só saber detalhar um projeto, só saber detalhar um projeto no CAD ou em algum outro programa, só isso não vai fazer com que o meu projeto seja bom. Então, tanto o conhecimento de neuroarquitetura quanto o conhecimento de como funcionamos através do business, do marketing, da psicologia, da economia, que fala muito na tomada de decisão e nas nossas escolhas, vai fazer com que a gente entenda. A gente acha, às vezes, que o cliente vai sempre escolher a melhor proposta no quesito preço. E, às vezes, não acontece assim. Não é o preço que está interessando para ele, sim o melhor custo-benefício. O que é que eu ofereço? Então, o neurobusiness vem aí com essas respostas para a gente. Sim, com certeza. Nossa, tantas coisas na minha cabeça, eu aqui fazendo algumas anotações de vários assuntos que depois eu quero pensar melhor, e acho que, assim, te ouvir falar trouxe muitas ideias de coisas que a gente já discute, mas a gente sempre aprende, assim, quando a gente bate o papo com alguém que manja muito do assunto e, enfim, traz outras formas de entender, outras formas de pensar aquilo que a gente já fazia. É muito a proposta da neuroarquitetura, do neurobusiness, não é reinventar o mundo dos negócios, não é reinventar a arquitetura, mas analisar todos esses assuntos com uma ótica diferente, com esses insights, então, da neurociência, esse entendimento muito mais completo. Adorei. E antes da gente encerrar, eu queria só te pedir para compartilhar aqui com a gente, para quem quiser entrar em contato com você, saber mais do seu trabalho, fala para a gente um pouquinho do que você tem feito atualmente e como as pessoas te encontram. Então, André, eu tenho meu escritório de arquitetura, estou aí trabalhando, faço meus projetos, aplico, né? Todos esses recursos da Neuro, quando dá, a gente consegue encaixar também alguma coisa de pesquisa para ver se a gente está sendo assertivo nos projetos. Quem quiser saber um pouquinho mais da minha trajetória, do meu trabalho, a gente tem o site mrunge.arc.br. Lá a gente tem um descritivo de toda a nossa trajetória, projetos que a gente já participou, um pouquinho também sobre as aulas e palestras. Quem quiser saber um pouquinho sobre o método Sensory, né, que a gente tem de neuroarquitetura, está lá também. E através do site consegue entrar em contato comigo, através do Instagram, mrungearc, também a gente divulga aí toda hora conhecimento e tudo que está acontecendo nesse mercado a gente tenta trazer para as pessoas, porque assim como a Andrea falou, nós não estamos inventando a roda, né? Mas quando eu me formei, e provavelmente a Andrea também já tem muito tempo de formada, assim como eu, era tudo à mão, né, André? Era nanquim, era papel manteiga, era projeto igual, era criação e criatividade igual, era espaço versus seres humanos da mesma forma. Depois entraram outras ferramentas. Eu sempre digo que a neuro veio como um conhecimento e também como uma ferramenta. Então, nós não podemos esquecer que ela é uma ferramenta incrível. É como se a gente tivesse agora uma nova lapiseira, um novo programa, ou, né? Porque a gente focou durante muito tempo a arquitetura na parte gráfica. Agora a gente precisa olhar de novo para o ser humano com estas ferramentas e assim conseguir seguir aí numa trajetória melhor, mais assertiva, de mais sucesso para todo mundo. Eu adorei, obrigada pelo convite. Quem quiser entrar em contato, eu estou aí à disposição também para qualquer contribuição.
Sim, adorei também. Só complementando o que você falou, né, das ferramentas, eu adoro essa visão de que a neurociência, ela ajuda a gente a entender, mas ela ajuda a gente a aplicar a arquitetura de uma outra maneira. E são ferramentas complementares, não é que agora veio a ferramenta, porque, sei lá, o AutoCAD com desenho à mão não substituiu 100%, porque o desenho à mão a gente cria muito mais. Mas Facilitou, facilitou. facilitou. E no caso da neuroarquitetura, a mesma coisa, ela não vem para substituir nada, ela vem para facilitar, para trazer mais embasamento científico, inclusive para facilitar na nossa negociação com o cliente. Então, não só saber se comunicar bem, mas trazer o embasamento científico para ele falar, puxa, não é só a opinião da Miriam, não é só a opinião da Andrea, tem a opinião delas, lógico, mas tem um estudo científico que foi feito na universidade tal por um profissional, enfim, de outro lugar, em outro contexto, que descobriu a mesma coisa e esse estudo foi replicado em outros contextos, enfim, isso traz muito, muito mais. E que trouxe resultados, né, Andréia? Porque até 20, 30 anos, a gente tem projetos incríveis aí construídos ao longo da história, mas todos eles pautados na intuição e criatividade daqueles projetistas. Então, o conhecimento do comportamento humano através da psicologia comportamental, através da observação das pessoas, trazia assertividade para esses projetos. Hoje, nós temos argumentos. Nós temos essas pesquisas que a Andréa citou e tantas outras que vão vir, né, Andréa? Cada dia começa, a gente pesquisa e aparece uma coisa nova. Então, tudo isso embasa os projetos. Eu sempre digo, são ferramentas e são argumentos, que tu bem colocou aí, são argumentos para a gente construir aquilo que a gente sempre quer, né? Desde sempre, um mundo melhor para todo mundo viver, para todo mundo ter mais saúde, para todo mundo ser um pouco mais feliz e efetivamente... Né? Eu acredito nisso, eu acho que a união minha e da Andréia aqui, ela só embasa esse nosso desejo. A arquitetura pode, sim, melhorar a vida das pessoas. Né? A gente acredita nisso. Foi um prazer, Andréia, muito obrigada. Prazer foi meu. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos da Miriam, então vocês conseguem acessar o site dela, o Instagram, clicando na descrição. E, Miriam, super agradeço. Adorei, espero que essa seja a primeira de muitas. Vai ser um prazer te receber aqui várias vezes, porque acho que tem muita coisa legal para a gente discutir. E, enfim, foi muito inspirador. Então, muito, muito obrigada. Adorei. Obrigada, Andréia. Eu é que agradeço essa oportunidade de falar aqui com o pessoal que está aí no canal. A gente aguarda lá nas redes, então, e o convite já está aceito. Vamos agendar novos encontros e explorar esse conteúdo que a gente ama. Muito, muito obrigada. Por hoje é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. E se tiver qualquer dúvida ou sugestão, escreve um comentário aqui pra gente. Valeu e até a próxima!